Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Guerra aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como a gente começa a trabalhar com menus, né? Como a gente cria esses menus dentro da plataforma do Android, menus de opções, tá? Eu vou dar uma breve introdução aqui para você ver o que a gente vai criar. São esses menuzinhos que ficam na barra superior, né? Na barra de opções. Então a gente tem um íconezinho para o primeiro menu, a gente tem um submenu que aparece aqui do lado, né? Numa versão mais enxuta, com opções de clicáveis, de selecionáveis, outras opções dinâmicas, então a gente pode criar menus dinamicamente, remover esses menus dinamicamente, e também a gente vai ter esse submenu, né? Esse menu 1 aqui, onde a gente tem um submenu para ser clicado e eventualmente fazer alguma ação, tá? Então esses menus é onde a gente realmente coloca ações de impacto mais global do app, como pesquisas, escrever e-mail, ativar configurações, tá? Não são menus de navegação, ali em cima você não navega por ali. Ali são menus de opções, são coisas que você quer fazer de uma maneira mais global dentro do app. Beleza? Então vamos aprender a fazer isso aqui nesse vídeo. Então eu vou criar um novo projeto aqui Android do zero, tá? Eu vou escolher um template vazio aqui, chamado de Empty Activity. Vou clicar em Next. Vou dar um nome para o meu projeto, tá? O nome dele vai se chamar de Menu. Vou colocar o nome do pacote dele aqui como Menu também. E eu vou salvar aqui dentro de um diretório chamado de Menu, que é o nome do meu projeto, tá? A gente vai usar a linguagem Kotlin, que é a linguagem nativa oficial do Android, e o SDK mínimo vai ser da API número 21, tá? Ou seja, smartphone do Lollipop. Então ele vai criar as estruturas iniciais do nosso primeiro projeto, tá? E ele vai construir toda a parte inicial do nosso app. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com menus aqui dentro do Android é que da mesma forma que a gente trabalha com outros arquivos de recursos, se você já trabalhou com eles, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não sabe nada sobre desenvolvimento Android, eu vou deixar o link na descrição dos nossos vídeos iniciantes e também dos nossos treinamentos, dos nossos cursos completos, caso você queira, né, aprender do absoluto zero até o desenvolvimento de apps profissionais até o final da publicação da loja, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa pasta de res, onde ficam os recursos estáticos do nosso projeto. Vamos clicar com direito aqui em res, new, e vamos escolher aqui, ó, Android Resource File. Então a gente vai criar um arquivo de recurso do Android, tá? Aqui na parte de Resource Type, você vai especificar por menus, tá? Tem várias formas de a gente escolher arquivos de recurso. A gente vai usar o menu e o nome do nosso arquivo. Eu vou chamar ele de main_menu, que vai ser o menu da nossa tela principal, por isso o nome main. Então a gente vai dar um OK, ele vai criar uma estrutura, né, de um arquivo XML. Lembrando, no Android a gente sempre utiliza arquivo XML para recursos. Eu vou clicar aqui em Split, para a gente ter a visão do código e a visão aqui do smartphone para a gente visualizar como ficaria. E aqui onde a gente vai começar a adicionar as tags importantes para criar os nossos menus, tá? A tag principal do Android para trabalhar com menus é a própria tag menu. E dentro dela a gente pode criar algumas outras tags para a gente trabalhar com itens desse menu. Então a gente vai especificar o primeiro, que é o item, tá? E aqui dentro de item a gente pode adicionar algumas propriedades aqui do Android, como por exemplo o ID, que é o identificador único para a gente trabalhar com ele. Então a gente vai especificar aqui o action main, tá? Então esse é o identificador único. Eu vou usar esse identificador único para na hora que eu escutar o evento de touch, eu saber qual é o menu que está sendo clicado, beleza? A gente também pode definir um title para ele, então a gente pode especificar uma string, como lá mundo, ou usar uma string do arquivo de strings, tá? Da pasta string. Então a gente vai especificar por exemplo, menu _1. Vamos criar aqui em values strings este componente aqui chamado de menu 1, que foi que eu criei lá, tá? Eu vou chamar ele de menu número 1, beleza? Então aqui a gente já consegue pré-visualizar ele aparecendo aqui, tá? A gente pode especificar também um ícone para ele com a tag icon. Então a gente vai precisar especificar uma pasta e um arquivo desenhável. Então a gente vai vir aqui, ó, em Drawable, clicar com direito, New, Vector Asset, e ele vai importar para a gente uma imagem vetorizada, né? A gente pode escolher qualquer uma aqui. Eu vou usar essa mesma aqui do Clip Art do Android. Vou deixar ela um pouquinho verde aqui, vou dar um Next.
e Finish. Então ele já importou o nosso desenhável aqui, IC Android Black. Tá? Então eu vou usar uma referência aqui para a pasta Drupal para esse arquivo de imagem, tá bom? E por último, a última propriedade legal que a gente pode estar utilizando é o Show as Action. Esse Show as Action tem algumas propriedades que a gente pode estar trabalhando. Por exemplo, se a gente especificar o Always, você percebe que ele já apareceu aqui o nosso menu, né? Eu até fechei a tag aqui já para a gente conseguir visualizar. Então, o Always vai fazer com que o nosso menu sempre fique visível. Se a gente pôr o Never ele nunca vai aparecer, então automaticamente ele vai inserir esses 3 pontinhos para nós, para que o menu fique aqui em colapso, ele fique diminuído, né? Ele fique encolhido. E a gente tem outras como, por exemplo, If Room. Né? O If Room funciona em conjunto com outros itens de menu. Como assim? Às vezes você tem vários menus e você quer exibir sempre que possível, por isso o nome If Room. Se tiver espaço para exibir esse ícone, ele vai aparecer. Nesse caso, como só tem um menu, ele está aparecendo, por isso o If Room. Tá? Então, se a gente quiser pôr mais um menu aqui, é só a gente copiar e colar, a gente já vai ter mais um outro menu aparecendo aqui. Obviamente, o identificador único dele tem que ser diferente, o ID dele tem que ser diferente. Chama ele de Group 1, tá? Só para a gente ter mais um ali. E a gente vai trocar aqui o título dele para o app name, que é o nome do nosso app. E nesse caso aqui eu vou, por exemplo, remover o ícone. Tá vendo? Então aqui ele ficou só o texto que eu inseri. Então o ícone tem prioridade sobre o texto, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui. Então agora a gente pode brincar um pouco mais dentro dos nossos menus, né? Então o que eu vou fazer? Eu não vou usar o If Room. Eu vou colocar ele como Never, para ele nunca aparecer, e já ficar ali no submenu aparecendo logo ali embaixo, tá? Vamos começar agora a rodar esse código, vamos realmente fazer esse menu aparecer, para depois a gente interagir com ele, beleza? Então vamos começar agora na parte lógica por enquanto, depois a gente volta aqui nesse arquivo de XML. Então a gente vai abrir aqui a atividade principal do nosso app, tá? E para a gente fazer o menu aparecer, eu tenho que informar para ele criar esse menu XML desse arquivo específico. Então eu tenho um método aqui padrão chamado de onCreateOptionsMenu, tá? onCreateOptionsMenu. O que esse método faz? O próprio nome já diz, ele vai criar um menu para a gente, só que a gente tem que especificar qual que é o menu que ele vai inflar para nós. Então a gente vai pegar aqui uma propriedade chamada de MenuInflator, tá? E a gente vai usar uma função chamada de inflate, passando o arquivo de recursos do menu. Então a gente vai usar o r.menu, nome do nosso arquivo, que é o main menu, e o segundo parâmetro dele é o próprio menu que ele está devolvendo para a gente aqui. Tá? Então o que ele está fazendo? Ele está pegando o menu que ele já existe dentro do kit do Android e falando para ele, olha, infla nesse menu que está devolvendo para a gente esse XML. E automaticamente por baixo dos panos ele cria isso para você. Tá? E agora, para a gente escutar os eventos de touch, a gente precisa ouvir, né, esses toques na tela. Então, também tem um método padrão chamado de onOptions menu item selected. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar, né, através de um ID, ele sempre devolve aqui o menu que foi selecionado, e aí, com o ID dele, a gente consegue checar qual que foi o menu clicado, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente sempre vai ter que retornar também um booleano, ou seja, se a gente vai realmente renderizar o evento de touch, a gente vai escutar esse evento de touch, a gente precisa obrigatoriamente retornar um true, é padrão da plataforma. Se a gente não for manipular nenhum dos eventos, a gente tem que retornar, né, a função padrão aqui do Android para ele chamar a classe, né, a função superior, e ele trabalhar da forma como ele acha melhor. Então eu vou dar um return when, então a gente vai fazer uma condição lógica, quando o item ID for do tipo r.id.actionMain, ou seja, quando houver o evento de touch, neste evento eu vou fazer alguma coisa como dar um print, eu vou dar um print como main menu clicado, tá? E vamos retornar já um true. E caso o menu seja um action group, a gente vai fazer a mesma lógica, só que a gente vai trocar o texto para
visualizar que outro elemento foi clicado como Action Group 1, tá? E por último, a gente tem um else. Se nenhuma das condições der sucesso, a gente vai retornar essa função aqui, que é a função padrão dele, tá? Então, recapitulando o que a gente fez aqui, a gente criou um menu, a gente inflou ele. Por padrão, a gente sempre tem que retornar um super, né? A gente tem que chamar a função principal da classe da atividade. E a mesma coisa acontece aqui nos eventos de touch. Então, a gente verifica se o evento de touch foi do item através desse ID, a gente executa um bloco de código. E a última instrução do when, a gente sempre retorna um true, né? Se você quiser se aprofundar na linguagem Kotlin também, tem vídeo aqui no canal sobre a linguagem Kotlin, mais de 3 horas falando da linguagem, beleza? Então, ótimo, vamos testar essa lógica, vamos ver se realmente, agora quando a gente clicar, a gente vê essas funções aparecendo. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir aqui o logcat, tá? Vamos fazer um filtro aqui, ó, pela saída padrão, que é o system.out. Aqui eu vou limpar a saída, e aí quando o nosso aplicativo subir, eu vou clicar nesses itens para ver se ele realmente mostra na tela. Então vamos lá, vamos clicar aqui no primeiro elemento do menu. Então a gente já vê aqui na saída que o item foi clicado. Aqui as 3 bolinhas vão aparecer, tá? Porque a gente usou o never, e também o nosso texto do menu, que é o menu de Action Group número 1. Beleza? Então a gente já consegue escutar eventos de touch nos menus e também distinguir quais são os menus que estão sendo clicados. Agora o que a gente vai fazer é começar a adicionar outras lógicas para deixar os nossos recursos de menu maiores ainda, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais um outro elemento aqui para te mostrar uma nova forma de a gente trabalhar com menus aqui, que são menus selecionáveis, né? Eu vou criar um novo grupo aqui, chamar ele de 2, tá? E aqui, na hora de eu especificar os itens, eu vou colocar um icon de novo, só para a gente distinguir qual que é qual, e vou usar uma propriedade chamada de checkable. Esse aqui é uma forma de a gente informar que o nosso menu pode ser selecionado ou não, né? Você vê que põe até um checkbox aqui. E por padrão vou marcar ele como checked verdadeiro. Então ele já começa checado. Essa é uma das opções que a gente tem para trabalhar também com menus. E a gente pode criar submenus aqui dentro. Aqui item. Vamos dar um ID para ele, vou chamar ele de action submenu. A gente nem vai escutar muito evento do submenu, mas eu vou pôr ID só para manter os IDs padronizados. Vou criar um novo arquivo de recursos chamado de menu underline 1, de novo ali. E aqui dentro eu vou dar um show as action never. E dentro dele eu vou adicionar um menu, né? Então a gente tem um item, um subitem de menu que é capaz de inicializar outros menus. Você vê que ele colocou até uma setinha aqui do lado, né? Então vamos pegar mais um elemento da lista. Vou chamar ele de action sub underline item 1. O ícone dele vai ser de novo o nosso ícone do Android. E o título eu vou chamar ele de sub item 1. Tá? Vamos criar ele aqui nos strings. Sub item 1. E já vou criar o 2 aqui também. 2 e 2. Beleza? E vamos adicionar agora o próximo elemento aqui, que é o subitem 2. Esse eu não vou pôr o ícone, vou trocar o texto, tá? Então vamos rodar aqui o nosso app de novo. Vamos ver se esse submenu aparece e também esse checkbox aparece. Então essas alterações é interessante porque, como eu falei, esses menus são menus de ações. Então você pode estar utilizando eles para trabalhar dessa maneira, né? Então aqui a gente já tem o menu normal, o menu com check. Então aqui a gente pode ouvir os eventos de check depois. E o submenu que ele já abre aqui do lado. O primeiro tem o ícone e o segundo não tem, né? Então a gente sabe que esse aqui é o submenu que a gente acabou criando. E como a gente deu um título para ele, ele aparece aqui logo em cima, né?
esse título aqui aparece e ele também não é clicado, tá? Se eu quiser, por exemplo, desativar esse primeiro botão, também é possível. A gente pode usar uma propriedade chamada de enabled como falso. Então ele fica um pouco cinza. Isso também é legal se você quiser dinamicamente fazer as coisas ficarem ativadas ou desativadas. Essas propriedades também podem ser utilizadas. Agora o clique não funciona, tá? Beleza, então a gente já fez a parte de UI, de interface gráfica. Agora vamos fazer a parte dinâmica para esses menus, né? Então eu vou pegar aqui, vou escrever todos os eventos de clique nesses menus que a gente tem, que é o Action 2, né? A gente tem o submenu 1 e o submenu 2. Então vamos lá, Action sub-item 1, porque é sub-item 1, e vamos colocar aqui também o sub-item 2, só para a gente ver esses eventos acontecendo, tá? E, beleza, então o que a gente vai fazer agora? A gente já consegue ouvir esses eventos de touch, vamos tentar trocar esse checkbox, né? O checkbox, pelo que a gente tinha visto aqui, ele é o group 2, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. No grupo 2, eu vou pegar o item e vou verificar se ele é checado e vou receber a inversão do item.isChecked. O que eu estou fazendo? Se é verdadeiro, vai virar falso, e se é falso, ele vira verdadeiro. Então é uma forma de a gente trocar, né, automaticamente toda vez que a gente clicar e inverter a lógica do checkbox para nós. Então vamos rodar aqui e vamos ver se isso daqui funciona. Então vamos abrir aqui o logcat. Então, vamos clicar aqui no checked. Ó, o item 2 clicado, ele saiu o checkbox, eu vou clicar e ativa de novo. Então a gente consegue fazer opções selecionáveis aqui, tá? Agora o que a gente pode brincar também para finalizar? A gente pode criar itens dinâmicos de menus, né? Ou seja, toda vez que houver alguma condição lógica, a gente pode adicionar ou remover um menu. Por exemplo, eu vou fazer uma seguinte lógica. Toda vez que eu tiver um checked, eu vou criar um menu dinamicamente, e toda vez que eu não tiver o checked, eu vou remover esse menu, eu vou tirar, não vou exibir ele mais, tá? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente escuta a criação desse menu, né? O menu do Android, aqui dentro da Activity, tem uma função chamada de onPrepare Options Menu. Esse método é disparado toda vez que o menu precisa ser criado, né? Então a gente pode até dar um print ln para ver essa lógica aqui acontecendo. Vou dar um print com o nome da função, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar numa variável aqui, dinamicamente, um espaço, para armazenar um menu item que vai ser um menu item dinâmico, tá? O tipo dele vai ser um menu item e ele vai começar como nulo. Então ele não vai existir na primeira vez, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o menu .findItem, que é uma forma de a gente buscar um menu através do ID, for igual ao Action Group 2, então eu vou buscar um menu, tá? Eu vou buscar um menu de seleção, vou guardar ele aqui só para a gente ver. Esse aqui é o menu Checked, só para você visualizar. Eu vou verificar se esse menu Checked .isChecked for igual a verdadeiro, significa que ele está ativo, né? Então, se ele está ativo, eu vou guardar nessa variável nova dinâmica que eu fiz o menu.add e a gente vai criar um menu chamado de Olá Mundo, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou verificando se o menu existe, tá? E aqui eu já vou verificar que eu posso até fazer direto desta maneira aqui. E a gente vai verificar se o menu já for checado, a gente adiciona um novo menu na nossa lista de menus. Vamos ver isso daqui com o logcat aparecendo, tá? Então vamos lá. OnPrepare Option menu foi inicializado, então automaticamente ele já criou o menu, já chamou esse método. Toda vez que a gente inflar o menu, ele vai chamar ele de novo. Então ele criou novamente um menu, um submenu, por quê? Porque a gente já está com o menu checado. Então toda vez que eu abrir, vai criar um novo.
Então, para a gente corrigir esse bugzinho aqui, antes de criar o novo, eu vou remover o anterior. Então, eu vou verificar aqui, ó. Se o menu item existe, a gente vai usar a condição do let, se ele existir, a gente vai dar o menu.removeItem e vamos passar ele com o seu ID, tá? Então, vamos rodar aqui de novo. Toda vez que o menu for aparecer, ele vai remover o menu anterior, que é este cara aqui. Ele remove ele da lista, tá? E depois ele cria um novo. Então, vamos testar aqui. Primeira vez, ok, apareceu o menu. Segunda vez, beleza, ainda é o mesmo menu. Quando a gente tirar o check e aparecer o menu não existe mais. E se a gente adicionar o checked, toda vez que ele aparecer, o menu Olá aparece, né? Beleza, então a gente conseguiu clicar no checked. Esse menu está desativado, não tem clique. O submenu está sendo clicado normalmente, tá? Submenu 2 também. E por último a gente precisa ouvir o clique do novo Olá Mundo, né? O nosso menu dinâmico. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou verificar se o menu item .item ID foi clicado. Se for esse carinha aqui, eu vou imprimir aqui na saída, por exemplo, item dinâmico clicado. E vamos ver se aparece também, né, esse cara no nosso log. E de novo, isso aqui você pode fazer a lógica que você quiser, ó. Clicou e apareceu o item dinâmico clicado, tá? Se a gente tirar o checked, ele não aparece mais, então a gente não pode mais clicar nele. Então a gente começa a trabalhar com menus dessa forma aqui dentro do Android, tá? De uma forma mais dinâmica e também usando os recursos de menus nativos da plataforma, tá bom? Então se você gostou, clica no gostei, não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações se você for inscrito, tá? Se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android do começo ao fim, do absoluto zero, se você ainda não sabe programar, desde o zero mesmo, até o final da publicação dos apps, da criação de apps profissionais, o link dos meus treinamentos também está na descrição do vídeo, tá bom? Então deixa seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio.